Primeiro nós precisamos entender quem era Mateus. A palavra de Deus nos diz que um dia Jesus passou em frente a um estabelecimento, um ambiente chamado alfândega. E quem estava naquele dia ali na alfândega? Pastor, o que seria exatamente, ou o significado desse espaço? O que seria esse espaço? Aquelas pessoas que ficavam ali naquele ambiente que Jesus passou eram os famosos cobradores de impostos. Esses homens, eles eram reprovados pela sociedade. Por quê? Porque como os judeus estavam sob o domínio de Roma, e este homem, que era Mateus, que a Bíblia chama ele de publicano. Por que publicano? Porque ele era um funcionário público. E qual era o trabalho de Mateus? O trabalho de Mateus era cobrar imposto. Mas esses impostos que Mateus cobrava, ele cobrava de quem? No caso de Mateus, sendo ele judeu, ele cobrava o imposto de Roma. Sendo ele judeu, era funcionário do Império Romano. Portanto, os impostos que ele cobrava dos próprios patriotas, ou seja, dos próprios judeus. Então, Mateus não era bem visto pela sociedade judaica. Não só ele, como os demais cobradores de impostos. E aí a gente vai lá para Lucas, quando conta a história, se eu não estiver equivocado, Lucas capítulo 19, conta a história de Zaqueu. Quando nós ministramos aqui já algumas vezes, dizendo que Zaqueu desejou no seu coração, não sei se as irmãs lembram disso, conhecer Jesus. E Zaqueu era de pequena estatura. Não gosto muito de usar essa palavra que eu vou usar agora, mas Zaqueu era baixinho, né? E aí, a Bíblia diz que Zaqueu subiu em cima de uma árvore, de um sicômoro. E lá, quando Zaqueu estava esperando Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou embaixo da árvore, direcionou-se para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, ou seja, me hospedar em tua casa. E aquilo não foi bem visto pela sociedade, porque Zaqueu tinha a mesma profissão de Mateus. Só que Jesus um dia passou em frente à alfândega e viu Mateus assentado, olhou para ele e disse: Levi, cujo nome era Mateus, segue-me. E a Bíblia diz que Mateus seguiu a Jesus. A partir daquele dia, Zaqueu, ou seja, Mateus, passou a ser um discípulo do mestre. E segundo a Bíblia Sagrada, Mateus deu um grande banquete em sua casa para receber não só Jesus, mas para receber os demais publicanos e as demais pessoas da sociedade que quisessem seguir ao mestre, ao Senhor Jesus. E quando Mateus começa a escrever, olhe para cá, por favor, e abra a sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 1, versículo 1 do evangelista São Mateus, diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se nós olharmos o tema, eu não sei se em todas as Bíblias estão assim, mas o tema do texto diz assim: a genealogia de Jesus Cristo. O que seria genealogia, pastor? Genealogia seria ou é uma ordem dos nossos, eu vou usar a expressão, ancestrais, antepassados, daquelas pessoas que vieram antes de nós, uma lista dessas pessoas, que são nossos pais, avós, bisavós, tataravós e alguns avós a mais lá para baixo, de alguns milhares de anos, centenas de anos. Então a Bíblia diz que Mateus registrou cerca de algumas gerações, mas os outros também registraram. Marcos também registrou. Só que sendo Mateus judeu, ele
precisaria e queria provar que Jesus era o Mestre, o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. Como Marcos era gentil, Marcos estava mostrando Jesus, isso aí é um outro assunto, de forma universal. Porém, Mateus queria mostrar para os seus compatriotas, seus patriotas, os judeus, que aquele Jesus que ele estava mostrando era de fato o Jesus prometido desde a fundação da humanidade. Agora escute só uma coisa. Aí Mateus, quando ele começa a ministrar, quando ele começa a descrever a sua genealogia, escute só aqui, é aqui que nós queremos parar. Pastor, por que o senhor só leu nomes? Se eu perguntar e dizer para as irmãs, será que faz algum sentido alguém ler um texto bíblico e só ler nomes? Faz? A Tiffany já disse a mim que não faz. Pronto, acabou com o pastor. Será que faz algum sentido? A irmã já disse que não faz. Será que faz algum sentido, irmã? A gente lê um texto e lê só nome para a igreja? Faz ou não faz? O pastor gosta, né, de fazer essas coisas, né? Faz sentido. Porque na lista de Mateus tem uma coisa que a gente talvez nunca tenha percebido. Na lista de Marcos, na lista de Mateus, Mateus precisou inserir algumas pessoas que, segundo o judaísmo, seriam totalmente reprovadas por eles. Quem são essas pessoas, pastores? O que Mateus estava querendo dizer quando ele inclui o nome de algumas pessoas aqui, para os seus patriotas, para os judeus, é que o próprio Deus e o próprio Cristo nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Porque na lista de Mateus entra algumas pessoas que não são judaicas. Os irmãos estão entendendo? Entra algumas pessoas que não são da linhagem de Abraão. Quem está começando a entender agora? Entre algumas pessoas que pela lógica, eu vou usar a expressão lógica judaica, não teriam que estar aqui. Mas sabe o que é que Mateus começa a dizer com esta palavra? É que Jesus, é que Deus, Ele permitiu entrar nomes de pessoas, entrou pessoas na história, na linhagem de Cristo Jesus, porque o próprio Deus nunca trabalhou com um grupo fechado. Ele sempre foi um Deus universal, um Deus que trata todos da mesma forma. E aí nós vamos ler alguns nomes que nós lemos aqui. Versículo 2 diz que Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó. Verso 2 ainda, acompanhe comigo. Jacó gerou a Judá, e era a Judá e a seus irmãos. Aí é a partir de agora que nós começamos a entrar nesse mistério em particular. Por que Deus, por que Mateus não continuou na sua genealogia e colocou só nomes judaicos? O primeiro nome gentil que ele entra agora era Judá gerou de... A expressão diz o que aí? Judá, verso 3. Judá gerou de Tamar. E quem era Tamar, irmãos? Esse é o problema. A palavra de Deus nos diz, por favor, abra a sua Bíblia, capítulo 38, daqui a pouco eu vou estar encerrando do livro do Gênesis. Acompanhe comigo, por gentileza. E nós vamos ver quem era essa mulher. Capítulo 38. Veja que Deus, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Deus cria situações para colocar pessoas onde Ele quer colocar. As irmãs em casa podem acompanhar esse texto.
A palavra diz a partir do versículo 1, capítulo 38 de Gênesis, versículo 1 até o versículo de número 30. As irmãs podem ler em casa com calma. Quem era Tamar, irmãs? A Bíblia diz que Judá, o quarto filho de Jacó, resolveu dar uma andada pelas terras dos cananeus, em uma região, e quando chegou naquela região, ele encontrou a mulher de um homem, a filha de um homem, e a Bíblia diz que este homem chamava-se Sua, e a palavra diz que Judá resolve se envolver maritalmente com aquela mulher, e dessa mulher ele tem 3 filhos, Onã e o filho mais novo. E diz a palavra que depois que ele tem esses 3 filhos, Judá, como era de costume, os pais, até hoje no Oriente, foi lá e trouxe e conseguiu uma esposa para o seu filho Mas a Bíblia diz que era mau e o Senhor o matou. E diz a palavra que, de acordo com as leis israelitas, existia uma lei chamada Lei do Levirato, que quando o filho morria, o outro irmão teria que assumir a mulher do que morreu. E a Bíblia diz que o segundo filho, Onã, também foi morto, porque não queria suscitar, trazer descendência para o seu irmão. Porque segundo a lei do Levirato, aquele primeiro filho que nascesse não seria filho do irmão vivo, seria filho do morto. E Onã não quis, e Deus matou também Onã. E a palavra diz no versículo, ainda no capítulo 38 de Gênesis, que ele tinha um filho mais velho, mais novo, só que esse filho estava ainda muito novo. E diz a palavra que ele pediu para que a sua nora, que era Tamar, ela ficasse esperando até que seu filho fosse de maior idade para que ela pudesse casar com ele. E o nome desse moço, dessa criança, era Selá. Mas a Bíblia diz, e é aqui que eu quero parar só no nome de Tamar. A Bíblia diz que Judá não cumpriu a promessa. Aí o que é que acontece? Depois que a esposa dele morre, ele sobe até uma região, e nessa região chamada Tímina, ele vai com seu amigo, e é dito a Tamar que Judá estará naquela área em certo dia, em certo horário. Aí o que faz essa mulher? A sua nora, escute bem, ela se veste de prostituta, vai até um caminho, fica lá. Na hora em que as prostitutas ficavam ali no caminho, e diz a Bíblia que Judá passou e viu ela. E quando Judá passou, que viu ela, Judá fez o convite para se deitar com ela. E o texto diz que ele se deitou com ela, ela pediu uma garantia, e ele disse: qual é a garantia? Ela disse: o teu selo, o teu lenço, o teu cajado. E ele deu. E o texto diz que ela, depois de se deitar e ter concebido não é tido filho, é ter gerado no seu ventre, ela foi para casa, concebeu, tirou as vestes de prostituta e colocou as vestes da sua viuvez. E diz a palavra que 3 meses depois foi dito a Judá que a sua nora estava gestante. E aquilo na lei judaica, na lei de Israel, de acordo com a lei do Levirato, era considerado um adultério. E adultério era pago, punido com a própria vida. E quando ele mandou apedrejá-la, ela mandou avisar: do varão a quem pertence essas coisas, eu gerei o lenço, o cajado e o selo. E quando ele viu aquilo, ele disse: mais justa do que eu é ela, porque eu prometi meu filho a ela e não dei. Escute bem, as irmãs.
Essa mulher jamais deveria estar nessa lista genealógica. Mas Deus não nos trata como o homem trata. Você pode dizer amém? Essa mulher, de forma alguma, pelo comportamento dela, deveria estar aqui nessa árvore genealógica. Mas Deus resolveu pegar Tamar e dar nome a ela. A palavra diz que quando ela ficou gestante, que nasceu seus filhos, foram gêmeos, Pérez e Zerá. E diz a palavra que Zerá veio primeiro. Eu não sei como isso aconteceu, mas diz que ele colocou a mãozinha para fora. A parteira deu um nozinho com um fio roxo. Só que quando ela deu um nozinho com fio, ele voltou a mão. E aí seu irmão nasceu primeiro do que ele. Alguns até fizeram um dia uma pergunta: qual é o irmão que tem a mão mais velha do que o seu irmão mais novo? Porque quando ele colocou a mão, voltou. E a palavra diz que essa mulher, primeiro, ela era cananeia, não era da linhagem judaica. Segundo, ela se fez de prostituta para que uma promessa fosse cumprida a ela. Essa mulher não tinha condição moral nenhuma para ser nem olhada por Deus de acordo com os homens. Mas Deus disse: eu quero essa mulher aqui na genealogia do meu filho Jesus. Uma mulher que aparentemente não tinha valor para o judeu, para o israelita. Naqueles dias, pela atitude dela. Mas quando Mateus foi escrever, eu quero acreditar piamente que o Espírito Santo disse: coloque Tamar aí nesse negócio. Coloque Tamar aí, porque Deus tira Judá lá da casa dos pais. Permite que ele vá lá para a terra dos cananeus, na região que ele morava mesmo, naquela região ali dos cananeus. Lá ele se casa com uma mulher cananeia. Lá ele tem 3 filhos. Aí consegue uma nora para seus filhos. Deus mata 2 dos seus filhos. Judá faz uma promessa e não cumpre. Mas o que mais me chama a atenção em Tamar é o seguinte, irmãos: é a atitude dela. Porque muitas vezes há uma necessidade que tomemos uma atitude. Glória a Deus. Porque muitas vezes alguém fica esperando alguém cumprir uma promessa em casa, deitado, sentado. Mas essa mulher foi atrás. Essa mulher fez a parte dela. E diz a palavra aqui no verso de número 3, verso 3, né? Que Tamar gerou a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasso, Naasso gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe. Agora, quem era Raabe? A prostituta lá de Jericó. Oi, irmão, Deus faz umas coisas tão assim diferentes. As irmãs estão entendendo a palavra aqui nessa tarde? É que Deus não trata ninguém como a gente muitas vezes trata. O homem muitas vezes olha para as ações, para a aparência. Quando Jericó está prestes a ser sitiada, sendo sitiada e prestes a cair os muros aos chãos, que Josué manda 2 espias lá. Sabe quem é que recebe os espias, protege eles, guarda eles e livra eles da mão dos inimigos? Raabe. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você em nome de Jesus. O que nós fazemos hoje fica registrado lá diante de Deus. E lá na frente Deus vai nos recompensar
recompensar pelo que fazemos, seja de bom ou não, porque a história fala sobre a lei da semeadura. E para a gente concluir, a Bíblia mostra que lá na frente, nós falamos sobre Tamar, agora sobre Raabe. No versículo de número 5, diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed. Aí Deus pega uma outra mulher agora, em uma sociedade machista daquela época, que a mulher não tinha muito direito à expressão, como tem hoje, principalmente em nosso país, graças a Deus, em quase toda parte do mundo. Eu me lembro que a pastora falou aqui que alguém disse assim: eu não vou, Gila, não vou colocar a mão. Mas quando Deus tem um plano, tem um negócio, tem que fazer, irmão. Ou faz ou faz. Aí Deus pega a Ruth, a moabita, pastora, traz lá de uma nação pagã, e diz: eu vou colocar você também na genealogia do meu filho Jesus. Eu vou lhe honrar. Eu quero dar uma palavra profética para a sua vida em nome de Jesus. Deus vai lhe honrar pelo que você tem feito na sua obra. Haverá uma honradez por parte do nosso Deus. E para completar, a Bíblia diz que entra agora mais uma mulher. Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e o rei Davi gerou a Salomão da mulher de Urias. Quem era essa mulher, pastor? Era uma adúltera. Adúltera, sim. E como Deus bota ela aqui, não sei. Vai perguntar a ele, se ele lhe responder, depois você me diz, que eu também quero saber. Porque na visão humana, irmãos, está tudo errado aqui. Mas na visão de Deus, eu não vou questionar Deus. Deus pega, coloca Tamar, Raabe, Ruth, e agora coloca a mulher que foi mulher de Urias, Batseba. Coloca ela agora aqui na genealogia do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Ao olhar humano, aqui talvez estivesse errado ou esteja errado. Mas o que Mateus quer passar nessa mensagem é que Jesus, como nós falamos a princípio, Ele não quer saber se nós erramos. Ele não quer saber o que cometemos. O que mais importa para o nosso Mestre e para Deus é um coração arrependido. E quando há coração arrependido, há um mover de Deus na vida de um coração arrependido. O maior erro das pessoas é errar e insistir no seu erro. Insistir no seu erro. A maior virtude de alguém é errar, reconhecer que errou diante de Deus, se humilhar, e a graça de Deus continuará sobre a sua vida 24 horas todos os dias. É assim que acontece. Porque se fosse por perfeição, ninguém estaria aqui. Ninguém. Se eu perguntar aqui a cada uma: quem está aqui porque é bonzinho? Quem está aqui porque fez alguma coisa de bom hoje? Quantos podem levantar a mão? Quem está aqui porque hoje deu um copo com água a alguém? Quem está aqui porque hoje está andando, está falando mais manso, mais direitinho? Não. É a misericórdia de Deus em nossa vida. É a graça de Deus sobre nós. Essas pessoas reprovadas pela sociedade, Tamar reprovada, Raabe reprovada, Ruth, na hora que chegou lá em Belém da Judeia,
reprovada. Raabe, reprovada. Batseba, reprovada. Cada uma tinha uma infração na sua vida. Mas nós não sabemos de uma coisa: o que elas conversaram com Deus após os seus erros, após as suas falhas, após as suas faltas. Portanto, não trate ninguém pelo que fez, pelo que errou. Porque tem pessoas que vivem a vida toda, irmã Mônica, de passado. Vai feito museu, escavacando o passado dos outros. Enquanto estão escavacando o passado, eu estou avançando. Quem quiser que fique lá, escavacando o passado, que eu estou indo adiante. Com todo o respeito à arqueologia, com todo o respeito aos arqueólogos, aos estudiosos, aos historiadores, que são ciências louváveis e que têm nos feito descobrir história dos nossos antepassados. Mas eu quero avançar na presença de Deus e não viver me agarrando em passado de ninguém, e não viver de acusação contra ninguém. Eu quero viver debaixo da graça de Deus. Enquanto alguém está acusando, Deus está com a sua graça sendo derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida, e a graça de Deus vai continuar impregnada em nós. Saia daqui nessa tarde glorificando a Deus, dizendo: Senhor, não importa o que falam, o que digam, o que deixam de dizer, eu quero a tua graça sobre mim. Você pode colocar a sua mão, e eu vou encerrar agora, no seu coração, e dizer assim: Senhor, eu quero a tua graça sobre a minha vida. Só isso. Paulo preocupou-se, Paulo fez uma oração tão fervorosa por alguns dias. E ele disse: sabe o que? Eu orei 3 vezes. E era um desespero tão grande do apóstolo Paulo, que ele disse que tinha um mensageiro de Satanás que vinha. E o mensageiro de Satanás, quando vinha numa força tão terrível, que ele disse que ele era esbofeteado. E ele começou a orar, e quando foi um dia, irmã Mônica, em resposta à sua oração, ele esperando talvez ser repreendido por Deus, ou talvez naquele momento o Senhor disse: Paulo, eu estou tirando esse negócio da tua vida, porque tem coisas que Deus permite em nossa vida, e por mais que a gente ore, não sai. Sabe por quê? É para a gente não empinar o nariz, irmão, não achar que é grande, que é alguma coisa, que é alguém que é mais santo do que os outros, que pode mais do que os outros, que faz mais do que os outros. Aí quando a gente começa a crescer um pouquinho, um sapatinho, aí Jeová diz assim: eu vou tocar naquele ponto bem que eu permito. Aí quando toca lá que você faz alguma coisa, aí Paulo disse que ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: a minha graça te basta, é o suficiente. Continua, avança, vai em frente, Paulo, vai em frente, e deixa que o resto eu resolvo. Que Deus abençoe, que a graça de Deus continue sobre a nossa vida. Mateus diz aqui, Mateus fala, e ele mostra que ele pega essas mulheres e coloca na sua lista genealógica, mostrando que Jesus não é o homem, que Deus não é o homem para nos tratar do jeito que eles querem, bem pensam. Deus trabalha com amor, Deus trabalha com carinho, Deus não trabalha lançando em rosto nada de ninguém. Pelo contrário, quando Ele encontra corações sinceros, Ele vai lá, perdoa, e diz o que Jesus disse para aquela mulher: vai em paz e não peques mais. É difícil não pecar, mas João também diz lá: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, que é Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.